Olhe para o céu noturno. Sabe aquela imensidão de pontos de luz? O que estamos vendo, na verdade, não são apenas pontos. São bilhões de galáxias, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. E os cientistas, com as ferramentas que temos hoje, já sabem que a maioria dessas estrelas existem planetas orbitando-as. Então, se o universo é tão vasto, tão cheio de planetas, muitos deles possivelmente na zona habitável, onde está todo mundo? Se a chance de vida lá fora parece estatisticamente tão grande, porque o único sinal de vida que encontramos até agora é o nosso próprio reflexo. Essa é a pergunta central de um dos maiores e mais intrigantes mistérios da ciência moderna. A pergunta foi feita pela primeira vez pelo físico nuclear italiano Enrico Fermi, e o mistério que ela gerou se tornou conhecido como paradoxo de Fermi. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse paradoxo. Vamos explorar a lógica por trás dele, as teorias mais assustadoras que tentam explicá-lo e o que, no final das contas, tudo isso pode significar para a nossa existência aqui, nesse pequeno planeta azul. Para entender o porquê essa pergunta nos tira o sono, precisamos antes entender a escala em que estamos falando. A nossa própria casa cósmica, a Via Láctea, é uma galáxia de tamanho médio que abriga algo entre 200 a 400 bilhões de estrelas. E com a ajuda de telescópios como Kepler e o James Webb, descobrimos que planetas são uma regra, e não uma exceção. Os astrônomos estimam que cerca de 1 a cada 5 estrelas podem ter planetas em sua zona habitável. A zona habitável é aquela região onde a água pode existir em estado líquido na superfície do planeta, uma condição que, pelo menos por enquanto, consideramos essencial para a vida. Isso significa que só na nossa galáxia podem existir bilhões de planetas potencialmente habitáveis, e a maioria deles orbitando estrelas mais antigas que o nosso Sol. E aí entra o fator tempo. O nosso universo tem quase 14 bilhões de anos. A nossa Terra e o nosso Sol são relativamente jovens, com apenas, e esse apenas entre aspas, 4,5 bilhões de anos. Muitas estrelas se formaram muito antes do nosso Sol, o que nos leva a pensar: se uma civilização tivesse surgido em qualquer lugar desses planetas, há, digamos, 1 bilhão de anos atrás, ela teria tido todo esse tempo para se desenvolver, dominar a tecnologia e até se espalhar pela galáxia. Viajar de estrela em estrela pode ser um processo muito demorado, mas com tanto tempo disponível, uma civilização tecnologicamente avançada poderia ter colonizado galáxias inteiras. A contradição é essa: a matemática e a lógica da nossa astronomia parecem nos dizer que o universo deveria estar repleto de vida. O famoso astrônomo Carl Sagan costumava dizer que o universo está cheio de lugares, mas parece que ninguém está em casa. E o fato é que, até agora, a única coisa que recebemos é um silêncio total. É o que o físico Enrico Fermi notou numa conversa casual com seus colegas. E a pergunta "onde estão todos?" se tornou a base para um dos maiores debates científicos da história. O paradoxo de Fermi é tão intrigante que várias soluções foram propostas ao longo dos anos. Vamos explorar algumas delas, as mais famosas. A primeira e mais simples solução é: estamos sozinhos. Ponto. A vida pode ser algo tão incrivelmente raro que a Terra é, de fato, um acidente cósmico. Pense em todas as condições que foram necessárias para a vida surgir aqui. Um planeta na distância certa do Sol, a presença de uma Lua para estabilizar o nosso eixo de rotação, um campo magnético forte para nos proteger da radiação solar e a formação de moléculas complexas que permitiram a vida. Cada um desses eventos foi um verdadeiro milagre. Se essa teoria estiver certa, a vida na Terra é a única no universo. Outra possibilidade é que eles existem, mas por algum motivo não fazem contato conosco. Essa é a famosa teoria do zoológico. A ideia é de que uma civilização mais avançada chegou a nos observar por até talvez milhares de anos, mas decidiu não interferir em nosso desenvolvimento, nos tratando como animais em um zoológico cósmico. Ou talvez eles tenham uma regra estrita que proíbe o contato com civilizações menos desenvolvidas, para evitar contaminá-las com a sua cultura ou tecnologia. Talvez eles estejam nos observando e aguardando o momento certo quando estivermos prontos.
Mas a solução mais assustadora de todas é a que chamamos de o Grande Filtro. O Grande Filtro é uma barreira evolutiva, um obstáculo tão difícil que pouquíssimas ou sequer nenhuma civilização conseguiu superá-lo. Esse filtro pode ter ocorrido no nosso passado. Talvez a transição da vida unicelular para a vida complexa seja o nosso filtro, já que levou bilhões de anos para acontecer. Ou talvez o surgimento da inteligência seja o obstáculo quase impossível. Se o filtro estiver no passado, é um alívio. Significa que nós passamos por ele. Estamos entre as poucas civilizações que conseguiram. Mas e se o filtro ainda estiver à nossa frente? E se cada civilização tecnológica, ao atingir um certo nível de desenvolvimento, cria o seu próprio fim? Talvez a tecnologia que criamos, como as armas nucleares, a inteligência artificial descontrolada ou até mesmo as mudanças climáticas, sejam o nosso próprio grande filtro. Um obstáculo que nos leva à autodestruição antes mesmo de nos tornarmos uma civilização capaz de viajar pelo espaço. O paradoxo de Fermi nos força a confrontar o nosso lugar no universo. Ele nos mostra a fragilidade e a raridade na nossa existência, e talvez até o perigo iminente de nos autodestruirmos. No final das contas, o paradoxo de Fermi não é apenas sobre a busca por vida fora da Terra, é a nossa própria jornada. É sobre o nosso potencial e sobre os perigos que enfrentamos. Talvez o nosso maior desafio não seja encontrar os outros, mas seja garantir que a nossa própria civilização continue a existir, para que um dia nós mesmos possamos ser a resposta para o paradoxo de alguma outra civilização distante. Mas e você? Qual dessas teorias você acha mais plausível? Deixa sua opinião aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo científico e a divulgação científica no Brasil. Um abraço e até breve.